Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da iPharma, e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da iPharma. Como você se encontra hoje, Lu? Eu tô muito bem, Edu, muito bem, tá tudo ótimo, a gente tem que estar sempre positivo para as coisas boas da vida e assim, né, encarar a vida de frente. Edu, e eu não sei se eu já te disse isso, né, mas eu super valorizo a nossa parceria aqui na apresentação desse podcast, a abertura agora tenho feito com você, né, e a gente acredita sempre, né, que parcerias são as coisas mais importantes, assim, da minha vida, tanto profissionais como pessoais. Acho que é sempre nada sozinho a gente constrói. Certeza, um dos grandes aprendizados. A gente não faz nada sozinho nessa vida, né? E com certeza essa parceria com você enriquece muito o nosso programa aqui. Muita provocação, muito detalhe, curiosidade, perguntas interessantes e compartilhamento de conhecimento, né? É sempre um resultado de trabalho em equipe. Com certeza, Du. E a gente, principalmente trabalhando no setor da saúde, a gente tem aprendido cada vez mais que é assim que funciona, né? Atualmente, as parcerias estão cada vez mais presentes, acho que na rotina dos líderes, das pessoas que lideram grandes movimentos aí no mercado da saúde e das empresas também. E isso tem sido feito através de diferentes players, diferentes atores, como hospitais, farmacêuticas, planos de saúde e, claro, as health techs, dando uma acelerada nos projetos aí, né? Esses acordos, eu acredito bastante, né? Surgem para realmente suprir alguma demanda, alguma dor, alguma coisa que as empresas não têm nada pronto ou pensado, uma solução para realmente otimizar processos e acelerar aí jornadas e tudo mais de novidade na saúde. Você concorda, Edu? Eu concordo. Olha, cara, antigamente as empresas eram muito diferentes, né? Elas se fechavam, tentavam resolver tudo internamente, tudo sozinhas, era algo super confidencial, pouco acesso, muito restrito ao PDD. Uhum. Né? Eu percebo que essa união de esforços vai crescer cada vez mais nos próximos anos, não só no setor de saúde, hein, mas na economia em geral. É um novo modus operandi do nosso planeta, da nossa civilização, não tenha dúvida que daqui para frente não só as empresas, mas até os atributos profissionais, né, de ser uma pessoa colaborativa, participativa, curiosa, né, quer dizer, os skills que a gente procura num profissional estão mudando também, viu, Lu? Super acredito nisso, Edu, você tá certíssimo. Eu também acredito nisso e eu acredito que outras pessoas também pensam como você e como eu. E acho que agora você vai explorar bastante essa trajetória de uma pessoa que vivencia isso na rotina, e é o Bernardo Tinoco. Ele é líder, né, de parcerias e inovação aberta da Roche. Acho que tem algo bastante legal para acrescentar aqui. Ótimo, Lu. Bernardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Oxigenando Ideias para a Saúde. É um grande prazer te receber aqui hoje. Lu, obrigado aí pelo convite, Edu, um prazer também estar aqui, super obrigado pela oportunidade e vamos embora ajudar aí a catalisar a oxigenação do nosso setor. Show de bola. Bernardo, antes de a gente começar a conhecer melhor aí o que você está fazendo hoje em dia, como tá todo esse tema de inovação aberta, a gente gostaria de conhecer mais a sua trajetória profissional, né? Você é da área de marketing e desenvolvimento de negócio e já está há mais de 13 anos aí no setor de saúde, com atuação na América Latina, na África, na Europa, quer dizer, você já viveu muita coisa. Eu queria saber como as experiências tão diferentes te trouxeram até aqui. Conta um pouquinho pra gente. Que legal. Essa área da inovação é super nova, né? Então é difícil você ter profissionais que foram forjados na função em si, né? E do jeito que eu vejo, né, a inovação passa muito pela capacidade de fazer conexões menos óbvias, para juntar esses pontos menos lineares e sempre em prol de um resultado, né? Justamente para diferenciar uma invenção de uma inovação. Né? E vou te dar o exemplo do meu time aqui, né? Então eu tenho engenheiro, tenho médico, tenho gente que veio de RH, gente de supply, de vendas, veio de hospital, veio da indústria automotiva, e justamente acho que essa pluralidade de experiências, de vivências, né, de histórias é que compõe as competências e atitudes que a gente quer, né? Então eu de fato vejo na realidade, né, esse impacto que a inovação traz
desse histórico, né, de vivências, muito mais do que algo, né, puramente técnico, né, ou ligado à função. Então, construindo sobre aí o seu comentário, né? Acho que somam-se aos esses 13 anos de indústria da saúde, outros 10, enfim, de diversos setores. Então, trabalhei mais para a área da tecnologia, de eletrônica de consumo, de consultoria, a parte de inteligência competitiva, né? De market intelligence, e justamente acho que a soma dessas vivências, né, é que me deu oportunidade de experimentar, por exemplo, outras geografias e outras culturas, e com isso aí abrir mais horizontes, ressignificar uma série de verdades, inclusive, né, que eu tinha sobre o nosso conhecimento do Brasil, sobre o brasileiro como profissional, e acho que mais do que tudo criar uma visão empática sobre esses diversos pontos de vista aí que supostamente são dissonantes, né? Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso dentro do nosso universo aqui da saúde, para justamente achar esses pontos que são comuns para poder avançar uma agenda muito maior, né? Que é de evoluir o setor da saúde como um todo. Então, eu sempre fui muito movido por curiosidade, por oportunidades de aprendizado acelerado, e foi isso que me fez buscar essa diversidade, né, de desafios. E aí, acho que aterrissando, né, nas capacidades pessoais, sempre tive uma parte relacional muito forte, uma capacidade de criar e usar um networking justamente para gerar, né, impacto e conectar aí múltiplos elos da cadeia de valor de saúde, né, em prol de resultados que a gente acredita que vão fazer a diferença e vão mexer a agulha. Muito bacana, é muito legal a gente ouvir, né? A gente tem bastante ouvinte aqui do nosso podcast que está começando a carreira, está entrando nesse mercado. E muito legal ouvir de um profissional tão experiente como você, de primeira mão, né, as capacidades que te colocaram, né, te fizeram esse profissional que você é hoje. Não é tão fácil, não existe uma faculdade de inovação, né? Então, é bom a gente entender, assim, da sua perspectiva, quais são as capacidades, geralmente, que se busca, né? Então, eu acho que aqui tem um segredo super bacana que você trouxe para a mesa, que é o segredo da diversidade. Não é só a diversidade em si, né, raças, pessoas que pensam diferente, geografias, quer dizer, mas tem tanta coisa envolvida, né? Então você falou de diferentes movimentos aí de regiões do mundo, né? Diferentes áreas que você atuou, né? Que não necessariamente é a área que você está atuando hoje, quer dizer, tudo isso aí é uma riqueza, né, de diversidade que traz um olhar diferente, né? Eu acho que aí traz um olhar curioso, né? Traz um olhar de não conformidade, não conformismo, né? De questionar as coisas, de querer fazer diferente. Então, eu acho que isso é bem, bem rico e bem bacana, Bernardo. Muito bom comentário. E Bernardo, assim como a Andrea Bocabello, que a gente recebeu faz pouco tempo aqui, que é a diretora executiva de Estratégia, Inovação e ESG lá do Grupo Fleury, você também esteve no South by Southwest, né, no SXSW, que mora muito perto do meu coração, né? Eu vou praticamente todos os anos, há mais de 4 anos. E eu queria pegar um pouquinho, na sua perspectiva também, quais foram os pontos altos de destaque aí para você em março aí desse ano lá no Texas, esse festival, principalmente olhando o setor de saúde, não somente, né, mas principalmente o setor de saúde. Bacana, eu lembro, eu vi teu podcast na época, quando você fez aí o download das tuas experiências e me conectei muito com um ponto que você trouxe, né, que é, nas minhas palavras, né, traduzindo aqui, essa experiência, eu acho que é muito pessoal e intransferível, né, viver o South by Southwest, ele é muito intenso em diversos aspectos, acho que pessoais, profissionais, enfim, né, e acho que faz a gente, de fato, repensar uma série de coisas, e aí, para o teu ponto aqui, para mim, um dos temas chaves, né, se eu falar assim, qual é uma linha condutora ali, né, do festival como um todo, eu ouvi muito sobre humanização, e eles fizeram sempre muitas referências ao espaço, ao universo, né, ao lugar do ser humano, e aí quando eu faço esse depara, né, com a saúde, né, me vem alguns pilares aqui, né, então um deles foi um tema ligado à ciência e biologia na Estação Espacial Internacional, na ISS, né? E eles trouxeram elementos super interessantes que para mim foram muito novos, de como a ciência e a biologia funcionam nesse ambiente de microgravidade, e que inclusive eles estão desenvolvendo moléculas, né, para tratamentos de Duchenne, Alzheimer, Parkinson e tal, usando, né, bioimpressoras, né, impressoras que podem criar cristais de proteína e que pela gravidade são muito difíceis de fazer na Terra. Né, e esses testes estão sendo feitos na estação espacial, né, o que é uma loucura, né,
para a maioria das pessoas que estão aqui, uma loucura total. Exato, né, no ambiente, né, que a gente vive. Então acho que isso realmente me tirou muito desse meu lugar, né, do meu papel aqui. E me trouxe ali, acho que um insight importante, né? Falei, poxa, se isso pode ser desenvolvido num ambiente de escassez, como é a estação espacial, olha que oportunidade que a gente tem de levar isso para áreas remotas, né, de saúde que a gente tem no mundo inteiro, Brasil incluso, Estados Unidos, onde aconteceu o festival, incluso. 1/3 da população americana vive lá nos chamados desertos da saúde, né, de serviços da saúde, que não é pouco. Né? Então, acho que esse foi um tema assim, né, um pouco mais distante, mas que me trouxe, né, esse insight de que dá para fazer, né? Se dá para fazer lá, dá para fazer em muitos outros lugares, né? Eu acho que esse é um dos chamados, né, do festival. Aí acho que aterrissando um pouco mais em termos práticos aqui, né? Por exemplo, na oftalmologia eu vi quiosques, né, de autoatendimento, né, soluções super legais que, além de checar a cuidade visual de uma maneira praticamente self-service, né, de um autoatendimento ali, eles justamente tinham essa vantagem de levar o acesso a áreas pouco atendidas, que não tem um oftalmologista, um retinólogo, enfim, né, e fazem boa parte de um screening ou conseguem endereçar, né, boa parte dos desafios ali de saúde no pré-diagnóstico e diagnóstico. E com isso, obviamente, descentraliza o cuidado, que é um dos grandes temas aí né, dos sistemas de saúde pelo mundo. Né. Ligado a isso, eu vi alguns algoritmos que, pela imagem da retina, por exemplo, que é um exame não invasivo, né, conseguem medir uma predisposição para várias doenças, incluindo diabetes, Alzheimer, várias demências. E esses algoritmos têm um poder, né, e acho que aí veio para mim um outro grande estalo, que podem mudar assim, brutalmente o papel do oftalmologista ou do retinologista na cadeia de saúde. Porque se a gente consegue, através desses exames, de fato, determinar algumas predisposições, o oftalmologista e o retinologista, ele pode virar um profissional de saúde de primary care. Ele vai ser o encaminhador, por exemplo, para buscar um neurologista, porque existe uma predisposição, por exemplo, para Alzheimer. Né? Então vai ser feitos testes um pouco mais, né, precisos, enfim, tal, mas ele vai ter um papel fundamental, né, apoiado pela tecnologia. Então acho que esse foi para mim um outro estalo, né, interessante. Neurologia, por exemplo, eu vi muita coisa para diagnóstico, para acompanhamento de pacientes. Então, por exemplo, tinha uma startup coreana que pegava através de biomarcadores de voz e conseguiam antecipar a propensão para doenças também, né, de Alzheimer, enfim, incluindo terapias digitais, né, para ajudar no tratamento. Então, não só diagnóstico, mas, né, o suporte a esse paciente, né, naturalmente com outros tratamentos, mas usando tecnologia, né, e soluções digitais para isso. Em esclerose múltipla, por exemplo, né, eu vi aplicativos que ajudam a monitorar a progressão da doença. Então, o próprio paciente, né, com um tablet, enfim, consegue fazer ali alguns movimentos oculares e alguns exercícios que ajudam, né, o profissional de saúde a tomar melhores decisões sobre a conduta clínica. Né? E acho que por fim, assim, né, voltando para o tema da humanização, eu vi o City of Hope, né, que é um dos principais cancer centers lá dos Estados Unidos, trabalhando muito forte num LLM, Large Language Model, para oncologia, onde eles pegaram 200 mil prontuários e hoje, né, ele tem alguns benefícios claros, né, para os pacientes, por exemplo. Então, ele agiliza o recrutamento desses pacientes para estudos clínicos. Né? Ele ajuda na autorização dos procedimentos e, com isso, né, você tem mais acesso, mais rápido, né, ao que tem de melhor nos cuidados oncológicos. Né? Para o profissional de saúde, por exemplo, para o oncologista, ele sumariza o histórico clínico do paciente de uma maneira muito hábil, né, e tira, né, um trabalho burocrático tremendo do oncologista, né, que tem que analisar ali múltiplos fatores, enfim. E acho que, por fim, ali, trouxe um grande chamado que eu vi em várias trilhas de saúde por lá, foi a questão do burnout dos profissionais de saúde. Né? E este é um bom exemplo também, né, esse LLM, sobre como a gente pode diminuir essa incidência de burnout desses profissionais, justamente reduzindo a carga de questões burocráticas, né, operacionais, com a ajuda da tecnologia. Muito bacana, gostei muito. É impressionante como, né, cada pessoa que vai ter uma trilha muito específica, né, segue um caminho específico e tem sites tão ricos e tão diferentes, né, complementares aí. Obrigado, viu? Muito bom, Fernando. Agora, só seguindo essa mesma pauta,
Você acha que tem coisa que você viu, e mesmo que você acabou tirando os insights, que pode ser aplicadas aqui na realidade do Brasil? Não, legal. Acho que a gente já tem, né, até alguns cases. Então, por exemplo, tem algumas soluções que usam, né, IA, por exemplo, para auxiliar diagnóstico, pensando, né, em imagem, por exemplo, né, em tomografias, enfim, raio-x, etc. A gente tem um potencial enorme, né, de encontrar nódulos de pulmão, de mama, né, em imagens que, inclusive, não estão sendo geradas com este fim de rastreio, né? Então pensa num cardiologista, num ortopedista, né, que pediu uma imagem dessa e você, né, consegue encontrar esse nódulo de uma maneira automática ou semi-automática, ajuda, né, a estrutura de radiologia a serem operacionalmente mais eficazes, então trazem benefícios, né, para a parte operacional, trazem para os pacientes, naturalmente, porque quanto antes a gente encontra, né, esses nódulos, melhores são os prognósticos, né, de tratamento, obviamente ajuda os profissionais de saúde, né, e encaminham, né, a pertinência do caso para quem tem que ser encaminhado, e na minha opinião, trazem benefícios para os hospitais, para os sistemas de saúde como um todo. Vi também soluções, por exemplo, de navegação e monitoramento remoto de pacientes que ajudam muito nessa descentralização do cuidado, manejo remoto, né? Tem muitos benefícios para o paciente do ponto de vista de menos deslocamento, mais acesso a especialistas. Quando a gente pensa, né, para o médico também, a capacidade de poder triar e realmente entrar nos casos que precisam entrar e deixar os que não precisam, né, desafogar, por exemplo, o pronto atendimento, né, os pronto-socorros, enfim. E com isso as instituições de saúde também focam no que tem que focar, né, e não nos casos que, né, por uma questão operacional ou de modelo de sistema de saúde não deveriam estar acontecendo, né. E aí resgatando lá, por exemplo, né, a questão do LLM, eu vejo isso com um tremendo potencial e vejo iniciativas nesse caminho aqui no Brasil também. Mas aqui tem uma questão de validação muito rigorosa que tem que ser feita. A gente tem que garantir naturalmente a segurança, a eficácia, evitar os vieses, né, que sempre são os grandes temas quando a gente fala de modelos de aprendizagem, e garantir o treinamento dos profissionais que vão estar ali envolvidos, né, na aceitação do que a IA vai propor, né? Então, para mim, esses são os pontos chaves aí que eu pelo menos via, né, as maiores conexões. Então, para mim fica muito forte também aquela mensagem de ter sempre cuidado para não se apaixonar pela solução, mas sim pelo problema que a gente quer resolver, né? Muito bom, Menado, muito legal. Bem, agora entrando mais diretamente aí na sua área de atuação, né, onde você está hoje, que é o gerenciamento de parcerias para criar soluções de saúde digital. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que anda esse mercado, né? O que tem chamado a sua atenção ultimamente, o que está saindo mais fora da caixa, que a gente pode compartilhar com o público. Pois é, acho que o mundo está olhando para a saúde digital, né? Por exemplo, é um dos principais temas lá do grupo de trabalho de saúde do G20, e que vai estar muito próximo aqui da gente, né? Cada vez mais. Então, assim, a gente vê isso num reflexo claro, né? Um movimento global em direção a atendimentos mais dinâmicos, a mais, né, inclusivos, mais equânimes do ponto de vista, né, de sistemas de saúde. E o que fica cada vez mais claro é que nenhum elo da cadeia vai conseguir mexer a agulha sozinho, né, de uma maneira significativa. Então, o que a gente vê, e boa parte do nosso propósito aqui, é justamente que o sucesso dessas iniciativas está diretamente vinculado ao benefício que ele vai trazer para 3 eixos de um tripé. Benefícios para os pacientes, benefício para os serviços de saúde, para o ecossistema de saúde, e aqui, a depender da iniciativa, é ou mais um profissional de saúde, ou mais uma instituição, né, um hospital, um laboratório, enfim, os pagadores, e como terceira parte do tripé, no nosso caso aqui, né, da Roche, a indústria. Então a gente garante com isso, né, se a gente tiver isso bem endereçado, a gente consegue garantir, né, um piloto de sucesso, né, um MVP robusto e que vai trazer depois sustentabilidade para o sistema como um todo, né. Tem um monte de área aí que dá para desenvolver, né? A gente tem focado bastante, e acredito que um dos principais pontos é o diagnóstico precoce, o monitoramento remoto e a parte de regulação de pacientes, né? E essa combinação a gente vê, né, como grandes potenciais justamente de a gente conseguir mexer a agulha de uma maneira mais robusta. E aí você me perguntou o que me chama a atenção, né? Nesses 3 últimos anos, eu tenho sentido uma abertura muito maior para esses diálogos, para essa co-construção das soluções.
e para mim demonstra uma inclinação muito forte de quebrar barreiras históricas de desconfiança que a gente também sempre fala, né, nessa relação entre os diversos elos da cadeia de valor de saúde. Então, me chama a atenção justamente essa propensão a, de fato, olhar para soluções novas, para problemas novos da saúde, né? Muito legal você falar isso, né? Porque a saúde ela é uma área de muito silo, né? Que foi construída cada um com seus incentivos, cada uma com sua especificidade. E a gente está num momento de mundo, né? Em que as coisas são feitas em parceria, em colaboração. Então, muito legal ouvir isso de você de primeira mão, que está tocando isso diretamente. Eu tenho uma curiosidade, né? Como é que a Roche, né? Que é uma indústria gigantesca, global, uma farmacêutica enorme, né? Como que especificamente ela escolhe os seus parceiros, né? Quais são os critérios? Olha, acho que o primeiro grande ponto é ter uma sinergia de valores e propósito. Então começamos justamente de uma questão bem macro. Bem macro, mas bem fundamental, né? Exatamente. Acho que o segundo ponto, né, é uma sinergia também na proposta de como a gente vai gerar valor de uma maneira mútua aos objetivos estratégicos das partes, né? E acho que aí inclui, como eu falei há pouco, né, o ecossistema de saúde, os pacientes e as empresas envolvidas ali, as partes, né? Acho que para exemplificar, talvez para quem está um pouco mais distante da realidade, normalmente a gente tem, um hospital, né, um serviço de saúde, a gente tem uma startup ou uma empresa que está trazendo alguma solução que a gente identificou, né? E no nosso caso aqui, né, representando a indústria, ajudando a empurrar essa agenda, né, em algo que a gente acredita que pode trazer esse impacto para o sistema de saúde. E aí entra para mim uma questão importante também, que é o histórico de implementação que essas outras partes aí, né, da colaboração têm. Porque a gente faz, por exemplo, um assessment bastante robusto, faz, né, background checks do ponto de vista de compliance, e aqui entra do ponto de vista ético, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de TI, enfim. Então a gente avalia maturidade digital, a gente avalia a capacidade que a TI tem, né, de absorver aquele projeto, temas talvez mais operacionais, como, né, um gestor de projeto mesmo, né, um PMO, né, questão de cybersecurity, né, de segurança de dados, obviamente, né, conformidade de LGPD e tal, e como você sabe bem, como indústria farmacêutica, a gente tem uma regulamentação brutal em volta da gente, que a gente tem que respeitar, né, seguir e botar aqui na mesa. Então, isso tudo tem que entrar no caldeirão aí para tirar os melhores parceiros para os melhores projetos. Bacana. E nesse contexto, né, a gente fala muito de tecnologia como meio aqui, né? E você comentou até antes, né, na sua fala, né? A tecnologia não pode esquecer que ela é o meio, né? Ela não é o final. Mas eu queria falar um pouquinho do papel, né? Qual que tem sido o papel da tecnologia e da própria inovação nas construções dessas soluções? Pois é, acho que você matou aí o ponto-chave é esse, a tecnologia é o enabler, né? Nunca o fim. E aí o papel, né, da inovação está muito em trazer essa abordagem mais estruturada, trazer clareza para o problema, né? Então ter um enunciado claro do que a gente está querendo resolver, entender que métricas que vão ser olhadas para acompanhar o desenvolvimento disso. E enquanto eu falo assim, parece tão óbvio, né? Mas eu te digo, né, que na prática isso é um dos maiores desafios. E a partir dessa clareza, a gente vai pensar em que solução e eventualmente qual tecnologia que vai se adequar de uma maneira melhor, né? E aí entra muito forte o conceito de Open Innovation, porque cada vez menos eu preciso ter essa solução dentro de casa. Então, a Roche não tem, e acredito que nenhuma empresa hoje deveria ter essa pretensão, né, de ter a solução para todos esses desafios, ainda mais na área da saúde, que tem uma complexidade brutal, né? Então, a partir do momento em que eu tenho uma estrutura que me permite, sim, desenvolver algumas coisas dentro de casa, obviamente a Roche tem um foco em inovação, sempre teve nos seus mais de 120 anos de história e vai continuar tendo, eu tenho uma oportunidade hoje muito mais forte do que nunca de fazer isso de uma maneira aberta. Então, eu não preciso ser o detentor de uma tecnologia, não preciso ser o detentor de uma solução, mas se eu conseguir colocar ela de uma maneira propositiva, onde esse meu parceiro entenda que eu estou trazendo uma solução que está jogando em prol, né, dos pacientes, né, e em prol da sociedade, eu vou ser posicionado como um parceiro de muito mais valor que não está vindo só para aportar na tecnologia, por exemplo, de um produto, de um medicamento, mas sim olhando de uma maneira muito mais holística, né, para o impacto que eu posso causar na jornada desse paciente e do meu cliente, né, direto ou indiretamente.
E aí acho que entra uma parte um pouco mais de governança realmente, né? Então, a gestão das iniciativas, né? O innovation management, a priorização, que é sempre um grande desafio, garantir o alinhamento, por exemplo, né, de todos esses stakeholders. Então, imagina a dificuldade, né, de organizar. Todas as áreas têm que ser envolvidas para um projeto desse porte em uma organização. Agora, imagina quando você tem uma grande multinacional como a Roche de um lado, um grande hospital do outro lado, uma empresa de tecnologia, uma startup, né, de um outro lado. Então, você tem isso potencializado, né? Então, se são 10 stakeholders aqui do lado da indústria, são outros 10 do hospital e mais não sei quantos do outro lado, então isso só se potencializa. Então, esse alinhamento é muito chave, né? Disciplina na execução, foco no resultado, né? São sempre temas que tem que permear essa área da inovação, garantir a transparência, né, em todo o processo, em todo momento. E, né, quando a gente fala aí das metodologias, né, mais recentes, enfim, a gente fala muito dos aprendizados rápidos e os ajustes de rota, né, ao longo da implementação desse processo. Muito bacana. Critérios muito bacanas sobre a construção, né, de como construir a solução e enxergar melhor aí no escopo de vocês. Você falou uma coisa muito legal também, que eu concordo bastante, acho que é um dos grandes problemas hoje, tem sido, né, das multinacionais, das empresas em geral, é a definição do problema, né? A gente fala pouco disso, né? A gente está sempre olhando já a execução, querendo já resolver, mas a gente demora, ou a gente é muito rápido, né? A gente é muito rápido em tentar definir o problema. Às vezes você precisa de mais tempo, né? Para entender um pouco melhor, para colocar um frame melhor sobre a ótica, né, do que você está, o que é o problema, o que é o ponto de fricção, e definido bem o problema, não tenha dúvida que achar a solução fica muito mais direta, né? Mas eu vejo que é uma grande oportunidade para todos hoje, aí a gente realmente passar um tempinho melhor em poder definir, né, o problema de uma maneira mais clara, mais transparente. Não sei se isso tem sido aí uma verdade para vocês, né? Mas para mim foi um aprendizado sem dúvida nos últimos anos. Absolutamente, Edu, e acho que aí aqui entra, né, parte do começo da nossa conversa, das experiências, da vivência e tal, e acho que vir, né, com esse viés de marketing, vir com essa questão, né, de papéis comerciais, me faz ter a capacidade de fazer perguntas que vão me ajudar a construir esse storytelling, né? Então, perguntar para um médico, olha, estou entendendo que o desafio é esse e estou imaginando que isso aqui é uma potencial vertente para a gente seguir. Faz sentido? A minha verdade coincide com a sua, né? Pacientes, né? Então, se as instituições puderem, né, checar se aquilo é o que vai mexer a agulha para o paciente, né, a gente vai ter com certeza uma proposta muito mais robusta, né, para entregar. Legal. Falando em pacientes, né, dos temas mais importantes na atualidade, sem dúvida, para todo mundo que está no mercado de saúde, é a própria jornada dos pacientes, né? A jornada do paciente, elas são múltiplas, né, obviamente, mas a gente começa a cada vez mais debruçar sobre como que é a jornada de cada paciente hoje, nas suas diferentes patologias, nos seus diferentes estágios, momentos, e como que a gente pode deixar essa jornada mais leve, com menos fricção, né? E eu queria entender agora um paralelo de que forma as parcerias com o ecossistema de saúde que vocês têm buscado fazer podem ajudar a destravar um pouco da fricção, das barreiras aí que estão hoje nas jornadas aí presentes, né? Se você puder compartilhar até um case, mais de um case, seria excelente. Legal, vamos lá. Então, eu acho que você tocou num ponto-chave, né? Cada jornada em cada serviço de saúde tem a sua particularidade. Então, é muito difícil achar uma bala de prata que vai servir para todos. E aí, por conta disso, a gente tem que pensar em perfis de instituições, né? Então, obviamente, quando a gente começa e faz um piloto, a gente está sempre pensando que aquilo é escalável, replicável, mas cada vez mais eu me convenço de que a gente não vai ter uma solução única para atender todos os desafios daquele mesmo bloqueio da jornada. Sei lá, falando de oncologia aqui, por exemplo, a gente tem, né, câncer de mama, câncer de pulmão, né, desafios brutais para a saúde pública, e a gente sabe que incorporar um produto, por exemplo, é um primeiro passo, que não garante que os pacientes vão chegar até o tratamento, e se chegarem, vão chegar de uma maneira com uma adesão que a ciência preconiza, né? Então, por exemplo, aqui na Roche, a gente olha de uma maneira
bastante holística, né? E a gente acredita que esses desafios complexos, eles demandam soluções coletivas, né? E por isso a gente tem que construir de uma forma sustentável, né? E aqui não é só do ponto de vista, né, de meio ambiente, enfim, mas financeiramente, do ponto de vista de recursos humanos, né? Esse presente e esse futuro que vai garantir o acesso à saúde de maneira ágil, de uma maneira assertiva e equânime. E para isso, a palavrinha-chave é colaboração desses diferentes atores do setor da saúde, né? E aí, várias parcerias, inclusive público-privadas, acho que despontam aí como uma dessas plataformas para que isso possa evoluir de uma maneira cada vez mais rápida, né, e mais impactante. Os pilotos que a gente protagoniza aqui, os projetos inovadores, eles sempre trazem as experiências e as evidências que a gente gostaria para ajudar a tomar decisões de políticas públicas e que isso permita, de uma maneira mais ampla, a implementação dessas soluções de uma forma sustentável. Então, sempre a gente olha, né, num horizonte de como é que isso depois pode ser replicável e que tipo de insights isso vai gerar para determinadas tomadas de decisão. Então, por exemplo, aqui na Roche, né, vou dar alguns exemplos, por exemplo, da digitalização na saúde pública, né? Então, a gente tem um projeto com um dos grandes CACONs, né, do país, que digitalizou a navegação dessas pacientes de câncer de mama, né? E, como parte dos objetivos, a gente tinha justamente, né, medir esses tempos e movimentos de cada etapa, quanto tempo ela demora de uma consulta para o exame de imagem, para a biópsia, para encaminhar para um tratamento, durante, né, o tratamento e no pós-tratamento, e essa digitalização da jornada gerou também, né, uma ferramenta de comunicação com essa paciente que ajuda justamente nesse engajamento que ela tem que ter em relação ao tratamento, aos profissionais de saúde que a rodeiam, né, os médicos, nutricionistas, enfermeiros e por aí vai. E foi muito curioso de ver justamente o nível de engajamento dessas pacientes no projeto. Então, hoje, né, ele ainda tá vivo, então nós temos dados ainda parciais, né, a gente não chegou ainda no final aí do tempo que a gente tinha planejado, mas a gente tem hoje 100% de engajamento dessas pacientes nesse programa de navegação, né, de comunicação. Então, esse é um sinal para mim importantíssimo, né, de que aquilo teve um impacto e teve adesão com os pacientes. A gente também está medindo o NPS, e a gente consegue ver que os profissionais de saúde e as pacientes estão dando NPS de 90 a 100. Então a gente mede dos dois lados, né? E também é um sinal muito interessante para a gente ver, né, de avanço. Então muito em breve a gente deve divulgar isso de uma maneira um pouco mais ampla, mas eu aqui já uma palhinha, né, do que está rolando nesse sentido. Acho que um outro case interessante, né, eu falei agora há pouco, por exemplo, dos nódulos de pulmão, né, um dos grandes desafios da jornada do paciente de pulmão é que é uma doença bastante silenciosa e que não traz sintomas até o momento em que ela já está bastante avançada. E a gente hoje tem soluções, tem tratamento para os estadios mais iniciais da doença. Só que o desafio é achar esse paciente, porque se ele não tem sintoma, ele não procura o serviço de saúde, não procura o médico, né? E aí a gente tem dois grandes caminhos. Um é o rastreamento, assim como a gente já faz há muitos anos com o câncer de mama, por exemplo. Então tem critérios para incluir as mulheres que deveriam fazer mamografia numa certa recorrência e tal. Só que a gente sabe que isso tem muitas barreiras, muitos desafios e que tem um certo alcance. Um outro caminho que a gente tem para achar esses pacientes são os achados, né, os nódulos incidentais. Como eu comentei há pouco, a gente tem uma quantidade brutal de imagens hoje, na sua maioria digitalizadas, que a gente tem o potencial de achar esses nódulos, né, em exames que não necessariamente foram feitos com essa finalidade. E aí a gente tem um potencial muito grande, né, de antecipar esse diagnóstico, de trazer, inclusive, potencialmente mais economia para o sistema de saúde e, naturalmente, né, para o paciente é muito bom, porque quanto antes você pega esse nódulo, né, e se ele for algo que tem que ser tratado, né, melhor a chance aí do prognóstico do paciente, né. E acho que, por fim, vou dar um exemplo também do time aqui que trabalha com políticas públicas da Roche. Eles fizeram um projeto muito interessante em Minas Gerais com a Federasantas, né, que é a Federação de Santas Casas e hospitais filantrópicos lá em Minas, com o objetivo também de digitalizar essa jornada de pacientes e entender como é que o fluxo de dados, né, da atenção primária até, né, a alta complexidade acontecia, focado também nas pacientes de câncer de mama. E o objetivo estava em olhar para justamente
processo de busca ativa de mulheres que estariam elegíveis a esse rastreio e que estão em maior risco, porque estão com a mamografia atrasada, enfim, com exames atrasados e que podem estar, né, numa faixa de risco muito elevada. E aí entra justamente, por exemplo, a tecnologia. Então, a gente tinha uma camada, que era um front, no formato de um app, onde a paciente tinha ali um questionário, já com protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, enfim, e que ajudavam a medir esse risco. E aí, por exemplo, entra uma IA também, né, para medir esse risco. E depois você tem o processo de encaminhamento dessa paciente para uma consulta, para um exame e tal. E como parte aí dos resultados iniciais, a gente teve mais de 400 mulheres que participaram, né, que receberam esse flag aí para uma busca ativa. Dessas, já 95 foram encaminhadas para a mamografia e dessas 95, 74 já realizaram. Então, também são evidências que a gente tem de que esse processo realmente traz resultados, traz impacto, né, e benefícios para todo o ecossistema de saúde. Cara, é muito legal, hein? Quando a gente coloca case, né, realmente a prática atrás da teoria fica muito mais tangível, né? Fica muito mais próximo. E parabenizo, acho os 3 cases são muito bacanas, né? A gente, hoje, né, uma das maneiras para o nosso público aqui também, da gente medir experiência, né, e conseguir comparar essa medição, essa experiência com outras empresas, até de outras indústrias, é o próprio NPS, né, que foi comentado. E o NPS que você comentou aqui, né, em termos de 90%, 100%, é praticamente o estado da arte, né? Então, parabéns, hein? De verdade, realmente um baita de um retorno já aí com evidência, né, de que vocês estão transformando aí algumas das jornadas aí do paciente aí no Brasil. Obrigado, Edu. Eu vou aproveitar aqui para repassar esses parabéns para todos esses parceiros que estão participando, porque eu acho que reforça aquela questão de que sozinho a gente não faz nada, né? Então, realmente, o sucesso é compartilhado aqui também. Muito bom. Eu vou te desafiar agora, Bernardo. Seguinte, eu vi no seu LinkedIn, né, uma frase que me chamou muito a atenção. Se escreveu logo ali abaixo do seu nome, reimaginando o ecossistema de saúde. Então, o que eu queria fazer? Eu queria te fazer um exercício diferente aqui. Eu queria agora saber como que você imagina, de fato, um ecossistema de saúde ideal. Eu sei que não existe bala de prata, concordo, mas como seria um ecossistema de saúde ideal, vamos dizer assim? Pois é, acho que uma das coisas que mais me motiva e me inspira de trabalhar na Rocha é justamente essa perspectiva de colaborar com essa construção de um presente e de um futuro onde todos esses pacientes tenham um rápido acesso às tecnologias que precisam, de uma maneira sustentável, ou seja, com o menor custo social possível, né? E quando eu falo todos, é todos mesmo, né? Independente de onde moram. A gente sabe que hoje, né, o CEP pode interferir diretamente na expectativa de vida das pessoas e que essas iniquidades impactam todo o sistema de saúde, né? E que são inúmeras aí, diferentes níveis de complexidade. Então, acho que isso me dá, né, a clareza que desenvolver essas inovações, né, a gente só vai conseguir desenvolver se a gente realmente colaborar para que essas tecnologias estejam disponíveis para os pacientes, né? E que para isso a gente só vai conseguir através de colaboração. E o ponto de partida, né, a gente falou, por exemplo, agora há pouco de storytelling. Eu de fato acredito piamente que de uma forma genuína, quando a gente trabalha com saúde, a gente vem do mesmo ponto de partida, né? A gente partilha o foco nas pessoas. E que tem muitos de nós que estamos vivendo esse propósito, e para isso a gente precisa de derrubar algumas dessas crenças limitantes que a gente tem hoje. Eu sinto que a gente ainda esbarra, né, com esses posicionamentos de que diferentes agentes do setor têm forças antagônicas, mas aqui a gente está olhando para o mesmo fim, a gente quer preservar o tempo, a gente quer melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E se a gente se mantiver fiel a essa visão e colocar o paciente no centro, eu tenho certeza que a gente vai ter mais espaço de diálogo e de colaboração, e que isso vai gerar esses projetos que vão trazer esses impactos positivos. Cara, muito bacana. E desculpa a pergunta aí, eu sei que eu joguei ela no meio do nada, mas muito bem respondida. E uma das coisas que eu noto, isso para os nossos ouvintes também, que os grandes líderes que a gente traz para cá, né, as grandes forças de liderança, eles têm muito claro o propósito, né? E você acabou de explicar um pouco do propósito, de fato, né? E a gente vê a diferença quando a pessoa fala com paixão, com propriedade, quando realmente o propósito é real, é autêntico. Então, muito bem respondido, agradeço. E desculpa te colocar aí o desafio,
mas eu achei que foi excepcional, muito bom. E se você pudesse impactar diretamente na adesão ao tratamento de quem mais precisa? Conheça o Medicamento Solidário, uma plataforma de crowdfunding que transforma doações em medicamentos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem complicações, sem burocracia. Apenas saúde e cuidado para quem realmente precisa. Cada contribuição é um passo para garantir que todos tenham acesso ao tratamento necessário. Junte-se a essa causa e faça a diferença. Medicamento Solidário, porque sua ajuda pode ser a diferença entre a doença e a cura. Bernardo, agora a gente faz vamos mudar um pouco as marchas aqui, a gente faz uma hora que é o nosso jogo rápido, bate-bola aí de perguntas e respostas rápidas, para te conhecer um pouco mais também como pessoa, tá bom? Tirando livros técnicos, né? Você gosta de ler e tal, né? Você leu alguma coisa ultimamente que mudou o seu mindset sobre algum assunto? De algumas leituras recentes, assim, uma que me vem à cabeça é um livro do Adam Grant chamado Think Again, e para mim toca muito a questão justamente de colocar coragem acima do conforto, né? Você trouxe no começo da tua fala aí o inconformismo, né? E para mim isso é chave, principalmente para quem trabalha próximo à inovação. E ele junta muito ali pesquisa, storytelling, enfim, para ajudar a construir alguns músculos intelectuais e emocionais para a gente se manter curioso, né? Então, como esse, já disse há pouco, é um dos meus drivers, essa é talvez a dica aí que eu deixo. Legal, legal. E série? Você costuma assistir séries? Tem alguma para indicar? Edu, eu não sou grande consumidor não, para ser sincero, mas me vem uma, talvez mais antiga, mais clássica, se eu posso dizer assim, que é o The Office. E por estar em um ambiente corporativo, né, eu gosto de fazer muito essa análise que vem de um ambiente mais escrachado, ali, exagerado, né, de algumas personas e tal, mas que para mim exemplificam, né, alguns desses mindsets e que me ajudam a criar essa visão empática, né? E de que, né, me dá essa certeza de que as pessoas estão vindo de algum lugar, né, quando elas estão se posicionando, e que a gente precisa né, achar esse espaço em comum e que vai garantir que esse diálogo leva a alguma coisa produtiva, né? Então eu sei que talvez não seja, né, mais ligado ao nosso assunto aqui, mas para mim ela é um emblema aí que ajuda a manter o norte, sabe? Não, ótimo. E legal que não seja. Pra mim, é a melhor série de comédia que existe na história. Eu adoro essa série. Eu adoro. Sou fã. Tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Eu sinto que, recentemente, a gente tem evoluído muito rápido, muito mais rápido, nesse ambiente regulatório e o arcabouço que regula o setor como um todo, né? E eu coloco isso de uma perspectiva em relação a outros momentos históricos, né? Então, certamente, né, tem muito a se fazer, e muita dúvida, né, que paira ainda no ar e que faz parte do momento que a gente está vivendo, mas quando eu olho, né, a outros momentos onde tivemos incorporações de tecnologias diferentes, e aqui não falo só de, né, bits e bytes, nós estamos falando, né, de, por exemplo, terapias gênicas, né, coisas que mudam muito, né, a lógica do setor como um todo, eu vejo que existe um apetite muito maior, e aproveitando a deixa aqui das parcerias e das trocas, eu vejo que os agentes regulatórios têm se inspirado, né, em outros pares. Então, as nossas agências do Brasil buscando referências externas, o setor da saúde, por exemplo, aprendendo com o setor das instituições financeiras, né, que também teve um movimento muito grande, né, a gente fala muito do Open Health, né, eles já estão avançados no Open Finance. Então, buscar essas correlações, para mim, tem sido uma das coisas que mais tem me marcado aí nesses movimentos que eu tenho visto recentes. Bacana, bem legal. Aí vem umas perguntas bem fáceis agora. Qual que é o maior desafio da saúde no Brasil, na sua perspectiva? Pergunta maravilhosa. Quando eu penso, talvez, em possibilidades de destravamento, né, e oportunidades que vêm dos desafios, eu acredito muito na interoperabilidade como um dos principais caminhos, né? Ele vai, acho que ter essa conexão e essa integração de uma maneira mais fluida vai retirar muito atrito, né? Vai ajudar muito a destravar projetos e programas grandiosos. Ok. E qual que é o legado que você quer deixar para o mundo, Bernardo? Eu trabalho para deixar um lugar com mais equidade e mais equilíbrio social.
que eu acho que com esse balanço a gente vai evoluir muito como sociedade, como humanidade. Então, gostaria muito que meus filhos tivessem a oportunidade de viver nesse ambiente mais balanceado. Conversei com Bernardo Tinoco, diretor de Parcerias e Inovação Aberta da Roche. Bernardo, eu agradeço pela excelente conversa, todos os insights e todo o conhecimento compartilhado aqui hoje. Sucesso e muita saúde para você. Obrigado, Edu, mais uma vez, e sucesso a todos nós. Vamos fazer isso juntos. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.